Plano. E o doutor Henrique Corrêa, que vocês são da Trata ou da Vertebral? Do Trata. Do Trata? Isso. Instituto Trata, né? Não é é o Instituto Trata, né? E sejam bem-vindos, obrigado pela presença aqui. Vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, que é osteoartrose. Qual a diferença? Existe diferença entre artrose e osteoartrose? Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Não, osteoartrose seria um termo um pouco mais técnico, né? Mas o que a população geralmente chega pra gente é com a queixa da artrose. É a mesma patologia, conhecida como um desgaste da cartilagem e que acaba gerando algumas repercussões aí. Já colocou a prótese? Sim. Uhum. Então o que acontece? A gente tem 3 graus de artrose, né? Nos 2 primeiros graus, a indicação seria o tratamento conservador com fisioterapia, que é o trabalho que a gente faz lá no Instituto Trata, né? Que é uma clínica especializada no tratamento de quadril, joelho e tornozelo. E nos casos mais avançados, né, em caso de falha do tratamento conservador, a gente acaba, os ortopedistas, né, os nossos colegas ortopedistas, acabam fazendo a troca dessa articulação. Sim. E colocando o que a gente conhece de prótese total de quadril, né, ou de joelho. Eu fiz isso, né? A minha cartilagem realmente se foi, né? E aí estava osso contra osso, a dor é insuportável mesmo. E me arrependi de não ter feito antes. Uhum. Existe algum tipo... Durante um bom tempo eu tomei um medicamento que teoricamente atuaria sobre uma determinada recuperação da cartilagem, que acabou não funcionando. Não existe medicamento em relação a isso, doutora Beatriz? Não existe, não é plausível. A gente recebe bastante na recomendação. Sim. Internet tem muita coisa, né? Com multivitamínicos, colágeno tipo 1, tipo 2, enfim, é bastante comum a gente receber isso, né? Mas não tem plausibilidade biológica para isso. Não recupera a cartilagem. Não recupera. Pois é. Uma coisa interessante, Ronaldo, que tu comentou, né, é a questão do osso com osso. Então, geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ela recebe essa explicação. E se a gente partir do fato que está realmente osso com osso, implícito nessa informação está que a gente teria que repousar, né, e não fazer movimento. Afinal, tu estaria sobrecarregando mais aquela articulação. Quando a gente vai ver, né, as recomendações para o tratamento da osteoartrose, e quando a gente fala de dor, que é um assunto bem complexo, a principal recomendação é tratamento com exercícios específicos e individualizados para aquele caso. Porque quando a gente fala da dor, somente o exame de imagem, ele não tem uma relação, um nível de correlação muito alto com dor. Então a gente encontra muito na clínica indivíduos que têm pouca alteração na cartilagem, mas apresentam altos níveis de dor. E indivíduos que apresentam danos maiores e baixos níveis de dor. Então, por isso que lá no Instituto Trata, a gente faz uma avaliação completa, né? A avaliação tem duração de 1 hora até 1h30. Tá? Então, é uma consulta bem longa, justamente para que a gente consiga identificar quais os fatores que estão fazendo essa pessoa sofrer tanto com a dor e a gente conseguir abordar, né, esse indivíduo de maneira individualizada. Doutora Beatriz, o doutor Henrique falou nessa questão da abordagem específica, né? Individual. Né? Totalmente individual. Individual. Nós vivemos boa parte agora, né? Eu sei que, por exemplo, joelho muito do esporte, né? Futebol, né? O cara que é sedentário vai lá jogar o futebol. Aconteceu comigo também, eu arrebentei o tendão da patela esquerda. Nome de craque tu tem, né? Exatamente. E aconteceu a mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno? Exatamente. Arrebentei a patela e a antiga rótula, né? Sim. Agora é patela. E quando arrebentou, veio parar no meio da coxa aqui. Assim. E aí quando eu vi, eu digo, a mesma coisa que o Ronaldinho. Fiquei 60 dias para recuperar da cirurgia, que é uma cirurgia bastante dolorida, muito dolorida. Sim. Mas do ponto de vista do nosso dia a dia, nós passamos boa parte do tempo sem uma atividade física, normalmente à frente do computador. Isso afeta
o aparecimento, por exemplo, da artrose na região do quadril, etc. Em relação às atividades Isso. mais restritas, não. Na verdade, não tem correlação. Eu acho que quando a gente trabalha com dor, principalmente, a gente precisa não só olhar para aquela articulação em si, mas trabalhar o indivíduo como um todo, né? Então, a gente precisa entender o quão ativo é esse indivíduo, né? Esse paciente, como que ele está dormindo, como que ele está se relacionando com a atividade física. Às vezes ele trabalha muito tempo sentado, ele faz exercício físico, mas ele não é ativo, né? Porque ele passa a maior parte do tempo sentado. Não tem correlação em relação a isso, não é que vai prejudicar mais ou prejudicar menos. A gente tem que identificar como que esse indivíduo está se relacionando com a atividade física e no contexto geral, né? Sim. Porque muitas coisas influenciam a dor. Sim. O importante é que ele esteja ativo fisicamente. Sim. Mas a dificuldade que a gente tem é justamente como inserir a atividade física, como inserir o movimento em pessoas que têm um histórico de vida onde elas tiveram uma relação sofrida com a atividade física. Sim, né? Então sim. é difícil distante às vezes. Distante, exato. Do ponto de vista, vocês dois falaram agora há pouco do diagnóstico individual e dependendo da condição da cartilagem, vai para o último estágio, que seria a cirurgia, mas como é que se trata, já que não há possibilidade de recuperar a cartilagem, conforme a doutora Beatriz falou, como é que se trata isso para evitar que piore esse processo? Perfeito. A osteoartrose ou artrose, ela é uma condição crônica, assim como a diabetes tipo 2, assim como as doenças cardiovasculares. Então, ela é uma condição que uma vez instaurada no corpo, dificilmente a gente vai conseguir ter uma regressão dessa doença. Sim. Não significa que a pessoa não vai conseguir viver, né, sem dor ou com baixos níveis de dor e limitação no dia a dia. Então, as recomendações que a gente tem atualmente na ciência seria exercícios especializados, e aí entra aumento de força da musculatura da coxa, do glúteo. Isso aí a gente consegue avaliar lá na clínica através de um aparelho que é o dinamômetro, onde a gente consegue quantificar o nível de força que aquele indivíduo tem em cada agrupamento muscular. E a partir dali a gente direciona, né, o tratamento. Faz um grupo de exercícios específicos, então? Com base nos resultados da avaliação de força daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa ela pode ter um déficit muito grande na musculatura do bumbum, do glúteo, ou na musculatura da coxa. A gente consegue direcionar o tratamento de maneira especializada. Outra coisa importante de falar é que é recomendado, em caso de pessoas que têm sobrepeso, né, um acompanhamento para que a gente consiga controlar, né, esse ganho de peso. Claro. E, principalmente, a pessoa entender sobre a própria condição. Então, a gente esclarecer, explicar o porquê que a pessoa sente dor e todos os fatores que vão influenciar isso aí. Deixa eu ver aqui o Wender Stefani pergunta: bom dia, e sobre bursite trocantérica, como proceder? Então, a bursite trocantérica também é um diagnóstico bem comum. Tá? Na região do quadril. Geralmente ela vem associada com tendinopatias, que são alterações nos tendões do glúteo. A gente precisa fazer uma avaliação bem minuciosa, né, para que a gente consiga direcionar o tratamento. Falar de maneira genérica, assim, sem ver o paciente é um pouco difícil, complicado. O básico, na realidade, é um diagnóstico por indivíduo, né? Isso, saber a condição daquela pessoa. E assim, saber essa... pode ir. Não, uma coisa interessante que o Instituto Trata traz, né, aqui em Tubarão, é justamente trazer o fisioterapeuta como um profissional que vai avaliar e direcionar o tratamento. É claro que tem casos em que o paciente ele já vem de outros profissionais, né, e a gente percebe que muitas vezes a pessoa vê a fisioterapia como sendo somente um profissional para tratar a patologia que ela já recebeu o diagnóstico. Mas é fundamental que a gente consiga avaliar esse paciente. E por isso que a consulta ela é mais longa. Claro. Então, ao invés de fazer uma consulta de 15, 20 minutos, 30 minutos, a gente faz uma consulta de 1h30 para justamente entender e conseguir ajudar o... Como é que é o nome do nosso amigo? É o Wender Stefani. Wender Stefani. Isso. É bom a gente chamar a atenção, né, doutora Beatriz, sobre exatamente essa enxurrada de ofertas que a gente tem, dizendo o seguinte: cure a sua
artrose. Sim. Né? E como não existe cura, né? E não existe também a maneira de modificar a condição, é importante a gente chamar atenção para que consulte com o especialista. Claro, né? claro. E é bem interessante isso também que o Henrique comentou, né, em relação a esclarecer para o paciente, porque às vezes eles chegam com muito medo, né, Henrique? Então, eu sempre costumo brincar que, assim, é muito fácil, tu olha para a pele está envelhecida, a gente tem rugas e etc, né, enfim, por aí vai. Só que ninguém olha lá dentro, né? Sim. Que a gente também passa por um envelhecimento, o osso ele também passa Claro. por isso, a musculatura também passa por isso. E é algo que vai acompanhar com a idade, né? É um processo comum do envelhecimento, né? Então, eu sempre brinco assim, cara, mas se tu chegasse aqui pra mim sem nada, eu ia perguntar o que tu tá tomando, porque... Qual é o milagre? Qual é o milagre que tu tá O fazendo? diagnóstico assusta muito. Assusta muito. E o principal é, lá na clínica, a gente costuma sempre trazer isso, né? Pra consciência do paciente, para que ele consiga manejar de forma mais controlada possível. O Eduardo da Vida Forma diz o seguinte: bom dia, grau 4 na cartilagem de joelho, o que fazer? O que seria o grau 4? Grau 4, depende da classificação, né? A gente pode ter 4 graus também de osteoartrose. Isso em relação à artrose. A artrose é o nível de degradação da cartilagem articular. Como eu falei no início, a gente precisa avaliar clinicamente, porque existem casos onde o paciente ele apresenta altos níveis de alteração no tecido, ou seja, na cartilagem e no osso, que acaba ficando exposto, né? Sim. Mas o indivíduo não apresenta grandes níveis de dor, Sim. né? E limitação para subir escada, para fazer caminhadas, para fazer suas tarefas do dia a dia. Então, o tratamento ele vai ser bem individualizado nesse sentido, né? Batemos novamente nessa tecla. Sim. E a gente precisa fazer uma avaliação, porque em alguns casos, em caso de falha no tratamento conservador, esse indivíduo pode ser selecionado para cirurgia. Mas, assim, vários fatores vão influenciar nisso, né? Claro. Qualidade do sono, nível de atividade física, como esse paciente se movimenta, se ele tem muito medo do movimento, né? O que ele acredita que... Se sente dor, fica restrito, né? Com Perfeito. certeza, com certeza. Isso acontece mais nas mulheres, doutora? A tendência é que sim. Por causa da osteoporose também, A né? questão hormonal, principalmente, também ele é mais prevalente em No mulheres. geral, nas condições crônicas, as mulheres elas apresentam prevalências maiores. Isso é interessante. Ainda a gente não consegue bater nos motivos, os mecanismos que influenciam nisso, mas a gente vê prevalência maior na população feminina. Com certeza. Pergunta do... Deixa eu ver quem é. Deixa eu abrir aqui. Da Sandra Maximiano. Onde fica a clínica? A gente está na rua Venceslau Brás. A Rua do Fórum? Rua do Fórum, número 227. Que é perto do sushi ali. Do sushi, do Amato. Isso, diagonal ao Sushi Amatsu. Isso. Perfeito. E o telefone, deixa eu ver se eu me lembro, 988-03, é isso? 988-03-8711. A memória ainda está funcionando, mais ou menos. Mais ou menos, né? E, então, esse é o contato, Sandra, para marcar uma consulta, né? Fazer essa primeiro contato, que é o mais longo, justamente para determinar especificamente para aquela pessoa qual é a patologia e qual é o tratamento. Isso. A pessoa pode entrar em contato por esse número, né? 988-03-8711. Vai estar falando com a nossa consultora a Rafaela ou com a Beatriz. E aí a gente faz a primeira avaliação, né? E a partir daí traça o plano de tratamento individual para cada indivíduo. Maravilha. Pena não ter visto antes, mas agora não tem mais jeito. Não, mas tá bem, né? Tá bem. Eu me arrependi, eu digo, não ter feito a cirurgia antes, porque eu passei muito tempo com dor. Muito tempo. O mardito do futebol. Pois é, né? Fazer o quê, né? A gente não se dá conta. E é aquela coisa do sedentário durante a semana e que depois quer fazer tudo num dia só, né? Bem exatamente. Comum. Exatamente. Doutores Henrique Corrêa, Beatriz Alano, muito obrigado pela entrevista. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, o pessoal já matou a curiosidade aqui. Então, obrigado pela entrevista, bom trabalho. De repente, serei paciente.
Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os ouvintes. A gente fica à disposição e aguardamos vocês para tentar ajudar aí a melhorar a qualidade de vida da população tubaronense. E eu digo o seguinte, melhora muito a qualidade de vida, porque sentir dor é a pior coisa que tem. Né? A gente não se dá conta quando não tem dor, né? Eu hoje tenho essa consciência. Bom, não tenho dor, sabe? Porque eu passei muito tempo com dor, então de vez em quando eu fico pensando, que legal, tô sem dor nenhuma. Né? Porque a dor do quadril é muito doloroso. É bem limitante. Completamente limitante. Muito bem, 10h39, vamos fazer o nosso segundo intervalo, voltamos em seguida. Hora da Cidade. Estamos apresentando Hora da Cidade com Ronaldo Santana.